Bom dia, Carla. Bom dia, Reinaldo. Bom dia. Bom dia. Estão bem, pessoal? Tudo Sim, bem? Descansaram um pouco domingo? Sim, necessário, né? Você É verdade. Vocês dois têm nono ano, assim como eu, né? A gente está na reta final do SAEB, né, pessoal? Daqui uns dias a gente encerra aí a nossa missão com o SAEB, né? E eu pensei até nessa temática, gente, eu pensei no Saeb também. Na verdade, ele vai refletir, sabe? Ele vai acabar refletindo, porque todas as ações que a gente faz em sala de aula reflete no geral, né, gente? Reflete numa boa avaliação, na disciplina de vocês, reflete no próprio desenvolvimento dos estudantes, reflete no Saeb. Então, olha, eu gostei muito da temática agora, desta temática, que é a 6, espero que vocês gostem também, tá? Eu acho que ela é assim, ela é bem didática. E eu acho que, nossa, acho que todo professor de estado deveria fazer uma formação com essa temática, tá? Então, vou abrir aqui para vocês o nosso material. Já coloquei para vocês ali no, no Classroom, né? A cópia de vocês, tá? Então, vocês também têm acesso por ali. Então, meus queridos, este é o nosso oitavo encontro, né? Eles contam aí a partir do segundo semestre. Eu coloco lá no nosso mural do nosso RCO, perdão, tô com RCO na cabeça. Eu coloco sempre no mural do nosso Classroom desde o início do ano, tá? Por isso que os nossos encontros a gente está, se eu não me engano, agora no 19º, né? Mas isso é só para organização. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre currículo. E na nossa referência é a 1 e o nosso tema é currículo, né? Temática 6, referência 1, currículo. Então vamos lá. Nossos combinados, participação ativa nas atividades, foco no tema, participação com câmera aberta e gestão do tempo durante a fala. Nós somos em tantos, né? É tão grande a nossa sala, a gente não precisa se preocupar muito com a gestão do tempo. Que bom, que daí vocês podem conversar bastante, podem dar as opiniões de vocês. Porque assim, gente, esse encontro aqui também é um encontro para a gente tirar dúvidas, né? Falar algumas coisas que vocês estão vendo em sala de aula, a partir das percepções de vocês. A gente valoriza muito, tanto o pessoal que constrói os materiais, a própria sede, a gente valoriza muito a opinião de vocês, porque vocês que estão com os estudantes, vocês que estão em sala de aula. E a gente tem esse ponto positivo para nós, que só nós três aqui a gente consegue usar bastante, né, para expor as nossas opiniões, de repente algum desafio, alguma dificuldade, tá? Então, utilizem bastante aqui o tempo do encontro formativo. Qual será a nossa agenda hoje? Nossa agenda será um acolhimento 10 minutos, o nosso percurso formativo, nós vamos se aprofundar um pouco aí, começar a ter contato com essa referência docente. Aí nós vamos fundamentar a nossa prática e nós passamos daí para o PDP, que é aquela parte da autoavaliação, vocês vão começar a pensar, né? Nesse primeiro momento, que turma será que eu faço minha implementação? Que turma fica boa? Que turma não fica? Tá? Então, esse momento aí que a gente coloca conhecendo o PDP, mas vocês já têm bastante conhecimento com o PDP e prática. E depois passa ali para autoavaliação, o preenchimento também do pré-planejamento. Seguindo. Então, os objetivos, gente, desse nosso encontro de hoje é diagnosticar os conhecimentos em relação à referência docente 1 da matriz de referência da Resolução 3037 de 2024. A gente frisa bastante essa referência, tá, pessoal? É a referência que embasa aí a nossa formação. Nós vamos compreender a intencionalidade pedagógica das aulas do RCO mais aulas. Vocês conhecem o RCO mais aulas? Sim? Nosso companheiro, né? Eu vou fazer, depois eu faço essa pergunta no acolhimento. Eu ia fazer agora,
fazer logo mais. E iniciar um pré-planejamento do plano de desenvolvimento profissional para esta temática. Nós vamos iniciar, tá? Lembrando que vocês têm aí as ideias de vocês, se vocês acharem que tem que mudar. Ah, Karina, eu pensei nesse primeiro momento, aplicar em tal turma, e aí eu mudei. Eu acho muito rico isso, quando um estudante, um cursista vem depois dos encontros falar comigo pelo WhatsApp, eu fico pensando, seria legal se a gente pudesse colocar essas conversas aqui na formação, né? Porque é muito rico, porque aí vocês têm contato aqui com o material, aí depois vocês começam a entrar em processo de aprendizagem e começam a trocar ideia comigo no WhatsApp. Ah, eu pensei em fazer com essa turma, mas o que você acha, né? E aí vão surgindo as ideias, vão sendo elaboradas, vão sendo mudadas. Então, vamos lá. Bom, acolhimento, tá? Coisas do Toki, tá, gente? Ele que faz aí o nosso material, ele é super lúdico, ele adora tecnologia. Olha, daqui uns dias a Microsoft pede o Toki para trabalhar lá para eles, a gente perde o Toki aqui na CED, que ele gosta muito de fazer essas interações aqui. Vocês conhecem este personagem, gente? Vocês lembram, né? Existem vários, mas que personagem é este? Tem Carla, Reinaldo. O que vem a cabeça? Sherlock Holmes? Quando a gente... Oi? Sherlock Holmes? Sherlock Holmes, né? Vários atores. Ah, entendi, Carla. Desculpa, Reinaldo. Pode escrever no chat, tá, minha querida? Qualquer coisa. As respostas. Sherlock Holmes, né, Reinaldo? Que é ligado a quê? Esse personagem, qual que é o objetivo dele? Qual que era a função dele? Investigação? Investigação, exatamente, né? Investigação de crimes. Então, vários atores aí fizeram este personagem ao longo da história, né? Ao longo da história do cinema, em quadrinhos também, enfim. Então, este é o nosso Sherlock Holmes. Então, pessoal, nosso acolhimento, nós vamos falar agora um pouquinho deste personagem, tá? Sherlock Holmes é um personagem de ficção da literatura britânica. Ele foi criado pelo escritor Sir Arthur Conan Doyle. Holmes é um detetive do final do século XIX e início do século XX. Usando métodos científicos e deduções, soluciona casos juntamente com seu fiel amigo Watson. Alguém já assistiu algum filme do Sherlock Holmes, pessoal? Um de vocês já assistiram? Faz tempo já, hein? Bom tempinho. Precisava assistir de novo, né? Eu não sei se nós temos... se teve desenho, eu me lembro de filmes mesmo, vários filmes, né? Agora, desenhos assim, eu não me lembro de ter desenhos do Sherlock Holmes. Mas vamos lá, então. Seguindo. Então, olha só. Dando continuidade ao nosso acolhimento, tá? Vamos lá. Queridos professores, uma habilidade muito peculiar do Sherlock Holmes, de Sherlock, e que é muito importante para nós, professores, é a de investigar. Esta qualidade nos permite fazer novas descobertas, comparar informações, associar fatos, descrever assuntos e, acima de tudo, produzir conhecimentos nas nossas aulas. Então, nós vamos fazer como Holmes agora, tá? O que vocês vão fazer como ele agora? Vamos lá. Vocês vão abrir uma aula do RCO de vocês, tá? Vocês agora vão entrar aí no RCO de vocês, meus queridos, e vocês vão escolher uma aula do terceiro trimestre, tá? Primeiro momento. Então, vou pedir para vocês fazerem isso, tá? Abra uma aula do RCO do terceiro. Carla, você como eu também, nós estamos com alguns conteúdos que a gente tem ainda trabalhado do segundo, fica à vontade, pode ser do segundo também, tá bom?
Então, agora, neste momento, vocês vão primeiro abrir, escolher uma aula da RCO. Ok, você já escolheu a aula, né? Você também, Reinaldo? Então, agora, meus queridos, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar esse RCO, tá? Vocês vão pegar esse slide. Provavelmente, vamos só fazer uma retomada aqui. Vocês abriram uma aula, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês abriram um conjunto de slides. Esse conjunto de slides é o único conjunto de slides de um determinado conteúdo do RCO? Ou ele faz parte de outros? Fala, Reinaldo, para mim. Peraí, Karina, não entendi. Se ele faz parte de outro conjunto, como assim? Deixa eu pegar aqui, que eu tô no nono, estou um pouco parecida com o Reinaldo. Declaração dos Direitos Humanos. É uma única aula. Ah, Segunda Guerra, são vários slides, são várias aulas, entende? Porque o entendi. conteúdo é muito maior. Então, é nesse sentido. O slide que vocês pegaram, né? Ele é uma única aula, como Declaração dos Direitos Humanos, um outro conteúdo agora, o direito das mulheres, né? Ou ele faz parte de outras aulas também outras aulas do RCO fazem parte deste conteúdo por conta do seu tamanho também e das suas especificidades. No meu caso aqui, ele é único. Foi esse último que eu trabalhei na implementação, né? A crise do neocolonialismo e dependências na África e na Ásia. Ele tá entre o final do tema da Guerra Fria, né? Confrontos da Guerra Fria no mundo. E depois começa agora, que eu já estou trabalhando, inclusive, o período da redemocratização, no período pós-Vargas, né? Então, é o único, é o número 36. Único, perfeito. Perfeito. Carla, você escolheu o seu conteúdo, ele está em uma única aula ou ele precisa de mais aulas? Não, meu precisa de mais aulas. E é a Perfeito. Primeira Guerra Mundial, né? E vai se expandindo daí, né? Então não tem como. Perfeito. Isso. Então, meus queridos, isso mesmo. Então, a primeira coisa que a gente observou, a Carla escolheu um conteúdo que a Primeira Guerra tem lá. A primeira aula, se eu não me engano, fala da questão do início dos conflitos, os movimentos nacionalistas, aí depois fala do estopim, o final, os tratados, né? Ótimo. Então, agora, gente, vocês como Sherlock Holmes aí, a gente é um pouco disso, porque quando a gente escolhe o slide, né, quando a gente abre ali o conteúdo e vai trabalhando tal, vocês vão observar, dentro desta aula que vocês escolheram, vou dar uns 2 minutinhos para vocês, tá? Um item dentro desse slide, desse conjunto de slides, que vocês julgam ser primordial para o desenvolvimento da sua aula. Tá? Então, uma parte aí do slide que vocês julgam ser primordial. Precisa falar sobre esse slide? Eu já encontrei um aqui, uma parte. Perfeito. Eu já vou abrir para vocês falarem, tá? Eu vou mudar aqui o slide de apresentação e já abro para vocês falarem.
Então, Reinaldo, ou Reinaldo, Carla, quem sentir a vontade para iniciar, eu gostaria que vocês falassem para mim qual parte, né, que vocês apontassem dentro deste RCO, qual item, qual parte deste RCO você acredita ser primordial para o desenvolvimento da aula de vocês? Bom, então, nesse caso aqui meu, o decolonialismo, além da questão histórica que o slide traz, o material traz, tem um desses slides, uma página, que vai debater o conceito de desobediência civil e resistência pacífica, que eu penso que, eu acho que é o cerne do estudo sobre esse período, né? A gente sabe que ao longo da história, muito dos movimentos de resistência, eles foram movimentos armados, né, que trouxeram formação de guerrilhas, né, na luta contra o imperialismo. Mas esse material traz o exemplo do Martin Luther King nos Estados Unidos, né, e também o exemplo do Mahatma Gandhi na experiência do processo de independência da Índia. Então, a gente sabe que esses dois exemplos, eles foram escolhidos para direcionar essa ideia de resistência pacífica, né, contra as pressões do imperialismo. Então, tem um slide que vai debater o conceito de desobediência civil e de resistência pacífica. Então, é um momento, assim, para introduzir um debate, né, formar grupos, né, trazer aquela pauta mais de discussão no grupo, né, eu acho muito interessante essa parte. Muito bem colocado, Reinaldo. Que assim, eu não sei se os alunos, mas os meus, quando a gente fala para eles, né, que não é porque estamos já no momento da nossa história que a gente tem bastante tecnologia, que a gente vive numa situação diferente do pessoal que viveu no passado, que nós não tenhamos o que lutar e pelo que lutar. E é algo que eu acredito que você também, pelo fato de ter chamado sua atenção, é que eu acho que no nosso momento, no nosso tempo da história, no momento em que nós vivemos, não cabe violência, né, Reinaldo? A gente pode lutar, exigir melhores condições de trabalho para todo mundo, de direitos, que todo mundo viva com dignidade, mas eu acredito que a gente aprendeu que a violência que foi utilizada lá atrás, em vários momentos da história, na Revolução Francesa, né, as próprias guerras, mas aqui no caso falando de resistência, hoje não cabe, né? Que ela não é muito legal, muito bem colocado isso. E bem interessante essa fala sua. E deixa eu te fazer uma outra pergunta agora. E quando você acha que isso é importante, que ele discute, né? Tem ali a questão do decolonialismo, a questão dos movimentos de luta pelas independências. E por que você, como professor de história do 9º ano, achou super importante, o que te prendeu, assim, de forma bem peculiar, do slide parar e questionar, e tratar com eles, o conceito de resistência pacífica? Por que isso, para você, como professor, te chamou a atenção? Eu acho que esse momento é um momento importante, assim, da gente vincular com o conceito de cidadania, né? Eu acho que para a gente enxergar o nosso papel enquanto cidadãos, né, ativos, politizados, né? Então, não só entender que as mazelas do imperialismo, né, as explorações que ocorreram, né, mas também perceber qual o papel da sociedade civil, né, como se organizar em situações em que há um Estado opressor, as leis injustas, né, como que a sociedade pode se organizar. Então, acho que nesse papel a gente vincula também com sociologia, o professor de sociologia também pode trabalhar isso muito a fundo, né, filosofia. Então, aí direciona mais para a nossa área de humanas mesmo, né, a postura do cidadão, acho que é essa ideia de cidadania mesmo que eu quero citar aí. Legal. E você, Carla, qual foi a aula do RCO que você escolheu? E dentro desse bloco de aula, né, você acabou de dizer que não é só um slide que aborda o seu objeto de conhecimento, mas o que você
escolhe, né? O que você escolheu? O que você abordou aí? O que chamou tua atenção nesse conhecimento? Nesse slide, na verdade. Tá, como aqui o meu é a Primeira Guerra, o início ali, o conflito, as características da guerra, eu penso que até para fundamentar, para começar a abordar essa situação, eu acho que eles têm que entender que, primeiramente, a história, né, os nossos descritores, ele vem trabalhar com o quê? Trabalhar esses impactos, né? Então, os impactos aí para os humanos, até mesmo para os envolvidos e para nós, sociedades, né? Então, fazendo esse apontamento aí entre o período em que aconteceu e hoje, né? Então, acho bem interessante já iniciar ali, né, indagando ali, fazendo esses questionamentos, né, se eles conseguem ver algo, né, como que eu falo, instigando eles para a gente começar o conteúdo, né, porque eu acho assim, que tem conteúdo, o nono ano ainda é mais tranquilo, mas o sexto ano eu acho muito complexo, porque eles vêm muito imaturo, eles vêm de uma condição de aprendizagem bem mais lúdico, e a gente mais para uma coisa mais robusta. E eu acho que eles não estão preparados para ter conteúdos que eu tenho dificuldade em trabalhar no sexto ano. Agora, o nono Uhum. ano, esse assunto já é mais tranquilo. Então, eu gosto muito dos slides, essa pegada do RCO, da gente começar fazendo esses questionamentos, né? Então, ali pergunta assim, ó, todos os eventos de guerra geram impactos estruturais, econômicos e principalmente humanos para os envolvidos. Vamos conhecer mais sobre o primeiro conflito que ganhou o nome de Guerra Mundial. Porque eles ouvem falar, mas não sabem na íntegra o que realmente aconteceu, né? Quais Uhum. foram os conflitos, o motivo de ter esses conflitos, né? Então, achei bem interessante esse slide aqui, que já aborda o início aí para a introdução do conteúdo, né? É a sessão para início de conversa, né? Isso, aham, eu gosto muito dessa parte, gosto muito, muito. Isso. E aí, não sei se é na Primeira Guerra, porque eu já trabalhei esses dois conteúdos também. O Reinaldo pode nos ajudar. Quando a gente vai iniciar o material, ele traz imagens, inclusive, de conflitos que estão ocorrendo hoje. Eles Uhum. trazem imagens da guerra Sim, da Ucrânia, acho que é da Primeira Guerra ou é da Segunda? é na primeira, é o anterior a esse que eu peguei, são os Tá, dois que eu mais entendi. gostei ali, né? Que a gente já começa a fazer esse pareamento aí, né? Então, como que foi a primeira e como, né? Tem mesmo. É antes desse para início de conversa. Eu gosto também, que ele faz parte do início de conversa, os dois slides. Que é as imagens e depois o questionamento. Não Perfeito. passou aí. Eu acho também, gente, assim, o nosso material do RCO, eu sou suspeita. Eu percebo, não sei se eu já compartilhei com vocês, e aí, pessoal, eu vou compartilhar algo também pessoal meu, porque eu sou professora igual vocês, passo pelos mesmos desafios que vocês, Reinaldo, passo pelas mesmas situações que vocês. A diferença é que eu estou aqui orientando vocês nessa formada, né, perdão, nessa formada, nessa jornada, mas também aprendendo. Gente, eu fiz em 2024, se eu não me engano, um concurso interno, como eu fiz para poder continuar trabalhar com vocês aqui no Formadores. Não sei se vocês sabem, a gente passa por uma prova. Eu fiz prova, foi agora em setembro de novo. A gente faz uma avaliação, a gente é feita uma entrevista. E eu fiz, Carla, para ajudar a fazer o material didático. Porque quando eu fiz o PDE, pessoal, eu tinha construído uns slides bem legais, eu fiquei muito feliz comigo mesma, muito orgulhosa. Eu tinha colocado QR Code no final dos slides para os alunos, eu falava sobre o final do Império Romano, então eu coloquei o QR Code lá para eles no finalzinho acessarem ali e verem quais foram os fatores externos, né? Que foram as invasões bárbaras. Coloquei uns links no meio do meu slide. E aí o RCO ele tinha começado a fazer parte da nossa vida. E claro, como tudo começa a fazer parte, tem muita coisa que precisa ser melhorada. E quando eu fiz esse concurso, Carla, eu tinha na minha mente que eu ia utilizar esse meu slide. E aí, o que aconteceu? Eu
duvidei. Falei, não, vou criar vou fazer o formato do da CED, vou fazer um pouco diferente. E aí, o que aconteceu? Eu acabei não tendo uma nota muito boa, tal. E eu penso que se eu tivesse utilizado mais o que eu pensava na época, o que eu tinha pensado de material, né, de RCO, produzido RCO, talvez eu teria uma nota melhor, porque eu tinha já colocado bastante informações, usado um pouco de tecnologia, de metodologia ativa, e bateu uma insegurança na hora de fazer o slide. Então, em vez de eu usar aquela minha ideia, que foi super bem aceita no PDE, no material, depois eu apliquei a aula, né? Era um slide que eu tinha feito para uma sala de aula, e quando eu terminei a aula, um aluno meu, eu estava ainda em processo do PDE, um aluno meu chegou para mim e falou assim, professora, foi a melhor aula de Império Romano que eu tive na minha vida. E aquilo me marcou. Eu falei, não, então eu vou usar essa aula para o meu PDE, né? Eu vou usar esse slide para o meu PDE, vou usar essa aula para o meu PDE. Só que na hora de fazer a avaliação para ajudar a construir o RCO, eu não usei, me bateu uma insegurança, enfim, acabei não usando. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje, essas questões nossas, né, de aprendizado, de lidar com a ansiedade, acontece conosco que somos professores e acontece com os nossos estudantes. Natural. E o RCO, eu tenho percebido ao longo desses anos que ele tem melhorado muito. Então, eu não sei se vocês perceberam, né? Ele é feito por professores. Então, Reinaldo, tem colegas nossos que hoje estão fora de sala de aula e que se dedicam uma carga horária justamente para construir o RCO, o material. E eu tenho percebido o quanto ele tem sido rico. Eu, particularmente, sou fã do nosso material. Ele é muito bom. Ele atende a gente, assim, de uma maneira muito boa. Pode falar, Carla. O ano passado, quando eu iniciei, né, com o concurso aqui, aí os alunos do nono ano estavam acostumados com um perfil de um professor, daí como eu assumi, vim para a escola tal, e eu gosto muito de usar slide. Eu falo que para nossa aula fica enriquecedor, as imagens, igual agora aí precisa de imagem, né? Só eu falar lá do século XIX, século XVIII, sem ter uma imagem, uma fonte segura, né? Eu gosto, isso para mim me dá assim firmeza no que eu estou falando. Firmeza não, me dá segurança naquilo que eu estou falando, está embasado em algo, eu não estou com algo da minha cabeça, né? E Exatamente. os alunos assim do nono ano me criticaram. Falavam assim, ai, professora, nosso professor, claro que acho que eles quiseram me testar também ali, né? Foi bem no início. Ai, nosso professor, ele falava tudo de cabeça, ele não usava slide. Aí eu tive que entrar em cena, né? Eu tive que falar, pessoal, cada professor tem seu perfil. Esse é o meu. Vocês vão ver que eu vou usar muito slide, vou usar muitas imagens, textos, livros, enfim. Isso aqui, para mim, é um suporte. É um suporte. Acho que ele quis dizer assim: você não sabe, então você usa o slide, o RCO, e o professor sabe de cabeça, né? Eu falei, a gente vai usar de tudo um pouco, a minha cabeça, o que a gente já tem aqui preparado. Falei, e eu sou muito visual. Então, eu gosto muito. Eu falei, e sempre falo para meus alunos, vocês têm que entender como que é a aprendizagem de vocês. É só auditiva? Tem gente aqui que vai muito bem só ouvindo. Tem gente que precisa ver. E nós temos pessoas, alunos com dislexia, alunos com que não sabe, ainda está na fase de alfabetização, então a gente precisa de vários recursos, né? E eu recebi essa crítica por usar o RCO de aluno. Agora eles já se adaptaram, mas no começo eles pegaram no meu pé por conta do RCO. Às vezes eles testam mesmo, Carla. Às vezes tem colega, professor, que de repente fala: eu não gosto do RCO, tem críticas ao RCO, mas assim, eu quis contar para vocês a minha experiência, como eu tentei entrar, né, na produção do RCO. Eu não sei se vocês sabem que são professores como nós que estão lá produzindo esse material. E o conteúdo, gente, ele é o mesmo no Brasil todo, no mundo todo. A gente não produz, assim, conteúdo. Aliás, a gente produz história, mas a Primeira Guerra que a gente trabalhou, né? São conteúdos construídos pela humanidade. Então,
é importante, eu acho, né? Eu percebo assim, não sei o que o Reinaldo pensa do RCO. Até era uma pergunta que eu ia fazer no início, Reinaldo, gostaria também de ouvir sua opinião. O que você acha do RCO? Como que você vê o RCO como um aliado na sua prática? E fique à vontade, tá? Aqui não tem certo e errado. Eu não vou criticar o RCO, meu Deus, porque senão a Karina... Não, gente, somos todos professores, somos todos profissionais. Acredito que críticas são bem-vindas para a gente sempre poder melhorar. Então, Reinaldo, qual que é a sua percepção do RCO? Sim, Karina, é um material que vem melhorando com o passar dos anos, né? Tem ali o objetivo inicial da aula, tem esse início de conversa, tem um tema ali para uma retomada de conhecimento prévio, né? Então, assim, os recursos de visuais, mapas, legendas, link para outras páginas, né? Vídeos com... alguns são vídeos curtos, né? Só com um trailer de filme, indicação de filme. Então, assim, é um material que melhorou bastante, né, nos últimos anos, né? Então, o fato de ter profissionais especializados, né, que se especializam só para fazer esse material, né? Eu acho que isso ajuda muito, né? Traz uma... Claro que não é só isso que vai fazer a nossa aula, mas já é um suporte muito bom, né? A partir disso, a gente expande, né? A gente vai para outros elementos. Então, eu acredito que, além disso, tem as atividades ali também. No final, uma indicação de atividade. Eu, às vezes, uso, às vezes não uso. Algumas eu acho um pouco complexo para o aluno fazer em 5 minutos ali uma síntese da aula. Eu não... Ou eu não faço, ou eu faço uma adaptação, né? Depende da situação, do momento ali. Mas aí sempre eu utilizo o material, tem a retomada lá no final, o que a gente viu na aula, as referências, né? Sugestões ali. Então, eu acho que o material está sendo cada vez mais encorpado e a tendência é que seja utilizado mais vezes. Então, perfeito. Inclusive, eu não sei se é aberto, pessoal, tá? Eu não sei se vocês também sabem, para ser professor formador, do Formadores em Ação, eles já aceitam professores em estágio probatório. Então, esses tempos, quando eu fui fazer a minha avaliação para continuar no probatório, eu fiz com colegas que estavam em estágio probatório para ser formador. Não sei quando terá um novo credenciamento para, né, esses professores poderem participar da construção dos slides, do material do RCO. Não sei se eles abriram, acredito que sim, né? Poderá abrir para quem está em estágio probatório. Também pode ser que, quando abre esse credenciamento, você já tenha saído do estágio probatório. Então, Reinaldo, se você quiser contribuir, a Carla também, tá? Aí ajudando a construir o RCO, olha a redundância, ajudando a ajudar nossos colegas. Construindo material, como você falou, Reinaldo. Ele tem muita informação, ele nos ajuda, ele tem melhorado, a gente vê a evolução dele, né, no sentido de qualidade, e quem sabe vocês também possam aí, se interessarem, também fazer parte, tá, dessa construção. Eu quis trazer isso para vocês, porque é algo que eu fico muito feliz no estado do Paraná, como professora, que eu vejo assim, que eu fico muito feliz mesmo com a secretaria, são essas ações em que eles colocam professores para atuarem com professores. Então, acho que isso é belíssimo, eu acho que é por aí o caminho. E aí, por isso que a gente vê as coisas dando bastante certo, né? Assim, muita coisa boa para a gente poder trabalhar em sala. Pode falar, Reinaldo. Só para concluir, até porque eu tenho algumas aulinhas à noite na EJA, né? E lá não tem o RCO, não tem um planejamento específico para a EJA, né? Do RCO. E eu sinto falta quando eu vou trabalhar à noite, eu sinto falta de um material assim voltado para a realidade ali da EJA. Então, é um material que poderia ter também para essa modalidade aí. Perfeito. Nós vamos seguir agora, tá? Nós vamos seguir agora. E aí eu vou pedir para você colocar essa sugestão sua, de repente, na avaliação ali da temática, ou até naquela parte dos slides do RCO, sabe? Mas bem colocada essa tua, bem interessante. E não é só você, viu? Tem colegas meus também que falam a mesma coisa. Mas eles não trabalham com EJA, eles trabalham com outros, acho que o magistério, formação de docentes, parece que também não tinha, faltava alguma coisa nesse sentido, tá? Então, pessoal, olha só.
Nós vimos aqui, né? Vocês olharam, né? Uma aula do RCO, e aí vocês foram observando aí qual foi. Vocês fizeram igual o Sherlock Holmes, né? Vocês apontaram um item nela que para vocês acredita ser bem importante, primordial para o desenvolvimento da aula. Reinaldo abordou uma questão super importante, que é a questão do conceito. Um conceito, mas é um conceito que que tem a ver muito com o que a gente passa hoje, com a questão nossa de cidadão. A Carla abordou algo que eu também abordei quando eu fiz essa formação para poder dar aula para vocês, que foi a parte do para início de conversa, que é a parte que eu gosto bastante do material. E o Reinaldo me chamou a atenção nesta outra situação aí de conceitos, né? Que os alunos podem aplicar agora em relação à sua cidadania, ou porque que eles estudam história. Eu gosto muito da opinião de vocês, do que vocês falam, porque vocês sempre trazem para nós coisas assim, aspectos que a gente não vê, sabe? E vai ampliando cada vez mais aí a nossa visão do material, enfim. Não só do material, mas nos outros roteiros acontecia a mesma coisa. Bom, então olha só, meus queridos, né? Agora, o que a gente vai fazer? A gente já conhece o RCO, a gente vai ter um olhar nele agora, um olhar mais pedagógico, um olhar mais científico, dentro da cientificidade da aprendizagem, que a gente sempre olha o RCO, a gente sempre busca ali o que é mais importante ou não, né? E nós vamos fazer isso agora através de uma tomada de consciência, nós vamos olhar de forma sistematizada cada partezinha do RCO, tá? Então, olha só, nós vamos, além da gente olhar esse RCO, né, com um olhar mais científico em relação à aprendizagem, que é o que a gente já faz, o que a gente vai fazer agora é botar a lupa ali da parte da fundamentação teórica, da parte científica mesmo. E também explorar as potencialidades pedagógicas das aulas do RCO, né, e de que maneira elas podem colaborar no nosso contexto de ensino-aprendizagem. Seguindo, nós queremos o quê? Que com esse olhar mais sistematizado, né, nós promovamos, né, que a gente consiga promover práticas pedagógicas, explorando as aulas do RCO mais nas perspectivas das necessidades de aprendizados dos estudantes. Então, vamos lá. Então, agora que a gente deu ali uma pincelada no RCO, tá? Nós vamos falar um pouquinho da nossa referência. É importante ressaltar que a nossa formação é amparada pela Resolução 3037/2024, que trata da avaliação especial de desempenho, estabelecendo as matrizes de referência que indicam a prática profissional a ser desempenhada pelos professores em estágio probatório. Gente, essa formação, ela diz o quê? O que ela espera de nós como professores da SEAD, qual seja o nosso papel em sala de aula. Quando você entra numa empresa, seja ela qual for, uma empresa privada, né? E eu acho isso muito legal também, porque isso dá um caráter muito profissional para um servidor público, né? E ajuda até a desmistificar que servidor público não trabalha, que servidor público não tem objetivos. Gente, eu acho isso muito importante. Eu gosto desse caráter bem profissional dentro da nossa escola, né, da educação. Então, o que pede aqui? O que são essas referências, gente? São habilidades que a SEAD espera da Carla, do Reinaldo e também da Karina, enquanto profissionais da educação. Né? O que eles esperam de nós? A gente não espera algo dos nossos estudantes? A gente não espera que eles se desenvolvam, que eles tenham uma certa evolução ali na sua aprendizagem, não completa, né? Mas assim, que eles melhorem, que eles avancem, seja como alunos como vários de vocês já falaram, Karina, ele não participava, nessa implementação ele participou, ele foi com o grupo, então é isso que a gente espera dos estudantes e é o que a SEAD espera de nós também. Que assim, que nós tenhamos um perfil profissional. Isso, gente, ajuda muito, isso melhora muito o nosso desempenho enquanto professores, a nossa imagem enquanto professores, inclusive a nossa valorização enquanto professores.
Então, se alguém questionar vocês, ou até para vocês, qual que é a função do estágio probatório? É desenvolver habilidades, pessoal, de acordo com o perfil profissional que a Secretaria de Educação espera de vocês. Totalmente pautado numa resolução de 3.037, que é amplamente embasada na LDB. Olha que maravilha. Eu já falei várias vezes, eu acho até que essa formação de vocês tinha que ser passada para todo mundo nas escolas, naqueles nossos dia a dia lá de planejamento, sabe? Porque eu, assim, também acho, assim, super assertiva essa formação. Então, olha só, lecionar aulas, o que essa referência pede de nós enquanto profissionais? Lecionar aulas em consonância com o currículo estadual e com os materiais de apoio ofertados, as características e as necessidades de aprendizagem dos estudantes. Está dizendo que vocês são obrigados a usar o RCO? Está dizendo isso, Reinaldo? Olha, vocês são obrigados a usar o RCO? Não, né? Mas olha só, você poder utilizar o material que é preparado por um colega seu que também está em sala de aula e que uma parte da sua carga horária está destinada a preparar materiais, né? Então, enfim, é algo assim muito assertivo, né? Bom, seguindo. Para início de conversa, tá? E eu tenho certeza que isso também faz parte de vocês, pelo que eu conheço de vocês aí nas formações, né? Esses dias eu, em um feedback formativo, eu comentei com um aluno que a gente, às vezes, o estudante, ele pensa que a gente só o avalia durante a avaliação. Não, a gente avalia ele durante todo o tempo que ele esteve com a gente em sala. É a mesma coisa vocês. A gente avalia vocês, assim, né? A gente avalia, vocês estão sendo avaliados aqui durante todo o percurso. Né? Desde o encontro ali de diagnóstico, encontro de planejamento e o feedback formal. Na verdade, não é nenhuma avaliação, né? É uma formação, é um acompanhamento formativo. Então, quando chega lá no diálogo formativo, é onde a gente fecha ali toda aquela experiência que a gente começou a ter lá no início, no diagnóstico. Não é mesmo? Mas de caráter o quê? Formativo, orientador. Reinaldo, eu vou pedir para você ler para nós esse slide aqui, por gentileza. Uma das qualidades de Sherlock Holmes era também a do planejamento. Depois de finalizar suas investigações, ele sempre tinha um plano para desvendar o culpado. A qualidade do planejamento para uma aprendizagem significativa dos estudantes constitui um desafio constante. Pensando nisso, vamos explorar a intencionalidade pedagógica por trás da organização dos slides da aula do RCO. Não se trata apenas de conhecer sua estrutura, mas de entender o porquê e como essa estrutura se conecta às necessidades reais dos nossos estudantes. Olha que interessante, pessoal. Nós vamos conhecer agora a intencionalidade pedagógica do RCO. Todas as partes do RCO, elas têm um porquê pedagógico de estar ali. Né? Então, isso é muito importante. Né? Isso é muito importante para a qualidade do nosso trabalho, para a qualidade da aprendizagem dos nossos estudantes. Vamos lá, então. E aí, gente, eu vou fazer uma outra pergunta para vocês também, tá? E quero que vocês participem aí. Olhando para o contexto do seu componente, aqui nós somos todos de história, tá? Qual a relação entre planejamento, Carla e Reinaldo, e o ensino-aprendizagem? Karina, assim, o Reinaldo lendo e você falando, eu vou pensando aqui na minha cabeça. Eu não consigo, e por isso que eu tenho o RCO como o meu guia, né, para estruturar ali a sequência de conteúdos, além que já é disponibilizada a lista lá dos conteúdos, mas eu gosto sempre de estar abrindo ali, vendo os escritores, ver o que se encaixa mais para o perfil da minha turma, igual o Reinaldo falou, até mesmo customizar, né? Então, assim, eu abro ali, fica mais fácil para eles copiar
tema ali que a gente vai estar trabalhando, fazer exposição de imagens, um mapa, né? E eu tô vendo assim, essa melhoria que teve, né? A gente vê que eles estão abordando agora, assim, links de vídeos mais atualizados, está trazendo mais essa inovação, tá bem bacana isso, está contribuindo bastante. E porque eu vejo de 2021, quando eu comecei, para hoje, 2025, eu vejo muita diferença nesse formato aí, e eu consigo trazer para mim, para o meu planejamento, e engajar com esse ensino-aprendizagem, né? Porque eu penso que o planejamento, ele é flexível, né? E tem que ser, mas a gente, sem o seu planejamento, você está estruturado, para mim, eu tenho até meu caderno, eu gosto de ter isso me embasa muito e me deixa segura, e eu vou conseguir atingir esse ensino-aprendizagem dos meus alunos, né? Então, os dois ali têm que andar junto, né? Na minha concepção. Isso é para minha vida, para mim, planejamento é o fundamento para eu tenho que entrar preparada na minha aula. O dia que eu vejo que eu não consegui rascunhar, que eu não consegui pensar certo ali, eu entro até meio que insegura na sala de aula, sabe? Parece que eu não vou atingir esse ensino-aprendizagem com os alunos. Pegar a chave. Muito bem. Reinaldo, olhando para o contexto do seu componente, qual é a relação entre planejamento e ensino-aprendizagem? Sim, o RCO ele tem esse poder de fazer esse vínculo, né? A gente trabalha, customiza, a gente relaciona. Então, alguns materiais eles não se encaixam da forma como a gente gostaria. Talvez ele é muito amplo, ele é muito ainda aquém, né? A gente complementa, a gente seleciona o que é mais prioridade, conforme o tempo, conforme a turma, conforme a situação ali que a gente tem. Então, a gente vai. Até tem hora que a sequência ali que está o slide, eu pulo lá para frente, que eu entendo que naquele momento é um tema que eu tenho que primeiro falar lá na frente, depois eu volto, então eu não tenho ali uma coisa mecânica de ir pulando slide. Eu abro conforme o meu olhar ali do material, eu, né, vou no livro, eu coloco um conceito no quadro, explico, então a aula fica dinâmica e no meio está o RCO. Ele não é o elemento norteador, mas ele faz parte. Muito boa colocação, gente. Gostei, assim, né? Gostei. Como que eu posso dizer? Gostei, fica muito pessoal. Eu evidencio, tanto na fala da Carla, do Reinaldo. O Reinaldo trouxe, assim, algo exemplar mesmo. Não, a gente não é obrigado a seguir, ele também tem aulas que a gente vê assim não é que é perfeita, mas está muito assertiva. Tem outras que a gente vê que tem que mudar, pular o slide, jogar para frente, ou trazer um conceito no quadro, ir para o livro. Perfeito, Reinaldo. Esse é o nosso papel, tá? Esse é o nosso papel enquanto professores. Usar o RCO enquanto um recurso para facilitar a aprendizagem dos nossos estudantes. E aquilo que a Carla fala também. Gente, não tem como a gente entrar numa sala de aula sem saber para onde a gente vai, para onde a gente quer levar nossos estudantes através do planejamento. Eu falo que vocês são bons, vocês não acreditam, então vamos lá. Então, olha só. Mas o que o seu planejamento tem a... Fala, Carla, desculpa. Não ia falar que a gente é bom, mas a gente já tá cansado. Sim. Então, gente, ó, é a nossa penúltima temática, tá? A gente tá tem essa temática, a gente entende também que tem o nosso dia a dia da escola, tem esta temática, depois tem mais uma outra, a gente tem passado para o DAP, a questão das implementações do período, tá? Do tempo de vocês implementar. Assim, não é... A gente tem falado de forma consciente, tá? Não é assim, tá tudo maravilhoso. Não, como tudo nesse mundo, a gente precisa ter alguns ajustes, tá? Então, o meu papel aqui, pessoal, é justamente facilitar e auxiliá-los para que esse momento seja o melhor possível para vocês, de maior qualidade, né? Com a seriedade que ele precisa ter, tá bom? Se vocês precisarem de mim, contem comigo aí para ajudar vocês aí nessa correria que eu sei que vocês estão no momento assim como eu,
né, com uma correria de final de trimestre, tá? Mas o que o seu planejamento tem a ver com RCO mais aulas? Carla, leia para nós, por gentileza. Para poder planejar o trabalho. O RCO mais aulas é um módulo de planejamento disponibilizado pela secretaria e contém planos de aula ordenados por componentes e que possibilita ao professor o acesso a materiais ou informações e atividades complementares, tais como links para videoaulas, slides e lista de exercícios, os quais podem ser adaptados ou complementados por conteúdos à sua escolha. O professor tem também disponível ainda um espaço para avaliar cada aula explorada. Então, nesse sentido aqui, pessoal, muito obrigada, Carla. O que vocês puderem sugerir, né? Às vezes, Reinaldo, naquele slide, que às vezes o conceito para um aluno de 9º ano ainda não é legal, a gente precisa trabalhar outros conceitos. Então, pessoal, aproveitem, tá? Ninguém melhor que vocês para poder dar essas sugestões, porque vocês estão em sala com os nossos estudantes. Então, agora, nós vamos observar um pouquinho a estrutura e as suas intencionalidades do nosso RCO, tá? Professor, especificamente sobre a estrutura das aulas do RCO mais aulas, basicamente elas vêm com uma estrutura, tá? Então, ele tem uma estrutura e cada estrutura tem uma intencionalidade. E é o que a gente vai fazer agora. Nós vamos identificá-las, tá? Então, primeiro são os objetivos da aula, né? Qual é o objetivo dessa aula? Verificar quais foram as motivações que levaram o mundo a entrar na Primeira Guerra Mundial, digamos assim. Segundo, o para início de conversa, né? Terceiro, desenvolvimento. Quarto, questionamentos. 5, sugestões de atividade prática. Sempre tem ali ao final da RCO uma sugestão de atividade prática. E 6, a retomada, tá? Então, essas aqui são as estruturas do RCO nas aulas de história. Queridos cursistas, no nosso dia a dia em sala de aula, sempre estamos utilizando as aulas do RCO mais aula, segundo essa estrutura apresentada anteriormente. Elas nos fornecem apoio material e pedagógico na preparação de nossas aulas, tá? Então, olha só. Então, que tal a gente explorar um pouco mais, né, as nossas experiências com as aulas do RCO num jogo de roleta? Pessoal, por conta do nosso tempo, né, e do caráter hoje que a nossa formação seguiu, eu vou deixar esse jogo de roleta para o próximo encontro, tá? Eu vou primeiro abordar todo o RCO com vocês de uma forma mais sistematizada e depois a gente faz esse jogo de roleta lá no fim, perdão, no próximo encontro, que eu acho também, gente, que é uma excelente sugestão para a gente fazer com os estudantes, até na hora de fazer uma retomada de conteúdo com eles, tá? Então, eu vou deixar para depois, tá bom? Eu até coloquei até no chat aqui o link, mas eu percebi que eu acho que é melhor a gente continuar abordando essa estrutura agora do RCO. Voltando para o nosso dia a dia, o detetive Sherlock Holmes foi o nosso mascote, tá? E queremos finalizar com uma última de suas melhores habilidades, que é explorar. Sobre isso, queremos trazer alguns pontos importantes para você pensar quando aplicar os recursos do RCO mais aulas, tá? São eles. Olha só. Cada item que estrutura uma aula do RCO foi pensado com uma intencionalidade, tá? Explore-os. Explore as listas de exercício, as sugestões e links disponíveis no RCO mais aula. 3. Planeje suas aulas explorando os materiais do RCO como suporte pedagógico. Ele foi feito para isso. Não que você só vai usar o RCO, mas você pode utilizá-lo para melhorar as suas aulas. Na verdade, não melhorar, mas para fazer com que suas aulas fiquem mais adequadas, que elas tenham, assim, uma intencionalidade pedagógica. Para quê? Para auxiliá-los numa aprendizagem adequada para os nossos estudantes. Porque qual que é o motivo que a gente pisa numa sala de aula todo dia? É fazer com que os nossos estudantes aprendam. Então, o RCO, ele é um aliado nesse sentido, tá? Eu vou voltar aqui, pessoal. Eu quero explorar mais com vocês a questão desses pontos aqui do RCO, tá?
Eu achei que ele ia explorar um por um depois, mas ele não explorou, então eu quero retomar isso com vocês. Então, olha só. Na estrutura do nosso RCO, nós temos ali primeiro os objetivos, como eu falei, tá? Todo mundo identifica os objetivos. Isso, Carla, Reinaldo. Tá. Segundo é para início de conversa. Eu vou falar para vocês qual é a minha experiência, a minha aprendizagem, a minha visão do RCO enquanto professora. Caso vocês concordem, discordem, sintam-se à vontade ou queiram complementar, tá? O para início de conversa, eu observo como algo que traz, às vezes, muitas vezes no nosso RCO, uma reportagem trazendo fatos do dia a dia, contextualizando situações que ocorrem hoje no mundo, para que o aluno possa entender, possa contextualizar o porquê ele vai estudar aquele conteúdo de história. Questão da guerra, né? Questão dos movimentos sociais, como da questão da luta pelas independências, como o Reinaldo falou. Então, esse para início de conversa, ele contextualiza para o estudante o porquê daquele conteúdo. E muitas vezes, pessoal, ele também instiga a gente a tentar colher ali dos nossos estudantes os conhecimentos prévios, porque ele faz algumas perguntas, né? Às vezes tem algumas reportagens, quando trabalha escravidão, por exemplo, esses dias tinha uma reportagem no 8º ano, assim, que no Brasil hoje ainda se encontram, né, no ano de 2024, trabalhadores em regimes análogos à escravidão. Então, ele traz sempre o conteúdo para o dia a dia do aluno, o nosso dia a dia. Eu, particularmente, sou fã desse item aqui, porque aí mostra o porquê que ele está estudando aquele conteúdo, por que se estuda história. O desenvolvimento é a parte própria do conteúdo, é a parte do conceito histórico, construído pela humanidade, né? A história é uma disciplina científica, ela tem métodos científicos, então é o próprio conteúdo científico de história, construído pela humanidade, passado por um crivo da ciência para estar nos livros de história, para estar que a gente passa para o estudante. Então, por exemplo, quando vem lá, como que a gente, por que o Mahatma Gandhi ele está nos livros de história? Porque ele é uma fonte histórica, suas ações foram analisadas, foram observadas, passaram pelo crivo da ciência metodológica e estão nos livros de história. Né? A questão da guerra, a mesma coisa. Então, é o próprio desenvolvimento do conteúdo, né? E aí tem alguns questionamentos. A gente observa que, às vezes, eles trazem imagens durante o desenvolvimento do RCO, do conteúdo, eles trazem imagem e eles fazem alguns questionamentos durante o nosso material. Inclusive, às vezes, pedindo para que a turma converse com os colegas, converse com seus colegas sobre essa imagem. Né? A última que eu trabalhei foi a questão da independência do nosso país. 2 quadros. Um, aquele famoso do Pedro Américo, um outro mais com pessoas ali, né? A população comemorando com Dom Pedro. E ele questiona, converse com seus colegas em sala, qual a diferença das duas pinturas? Que povo que é retratado, que população que é retratada na segunda imagem? Então, tem esses questionamentos que fazem com que os estudantes pensem a respeito do conteúdo que está sendo trabalhado, faça os estudantes pensarem, né? Levarem eles a refletir, a pensarem no que eles estão vendo ali. E algo bem interessante que vocês falaram é a questão também das como que eu posso dizer? Das qualidades e também dos tipos de atividades e de estratégias que tem no RCO. Por exemplo, tem aluno visual que uma imagem ajuda muito. Então, o aluno vê uma imagem, vê um link, vê um vídeo, né? Tem no nosso RCO clique para ampliar a imagem, tem inclusive às vezes a explicação daquela imagem, o porquê ela foi feita. E nós, professores, a gente também sempre contextualiza, sempre traz o nosso exemplo, sempre vai linkando com aquilo que a gente planejou. Então, esses questionamentos são importantíssimos. E a qualidade também, a diversidade de estratégias dentro do RCO. Então, tem às vezes uma música, tem às vezes
imagens, muita imagem, porque a história é assim, né? Vídeos. Eu lembro até que eu trabalhei as guerras napoleônicas, né? O Império Napoleônico com o oitavo, tinha uma sinfonia do Tchaikovsky. Eu não sabia que essa sinfonia foi criada, foi construída durante a Batalha de Napoleão na Rússia. Então, eu passei para os alunos ali na sala, foi bem legal. E eles, né, perceberam, viram mais uma fonte histórica. Então, essa parte do desenvolvimento dos questionamentos ela é primordial, né? E segundo, sugestões de atividade prática. Eu não uso todas as atividades práticas, algumas eu uso, outras não. Acredito que com vocês seja a mesma coisa. Sempre tem alguma atividade prática. E ao final, tem a retomada, que eu gosto bastante, que é ali um item, né? Do que foi discutido na aula. E tanto as sugestões de atividade prática e a retomada, pessoal, eu, Karina, vejo que é uma maneira da gente atingir nossos alunos sinestésicos, aqueles alunos que precisam mexer, que precisam anotar para aprender. Eu mesma sou uma. Eu posso ouvir, eu sou visual também, mas eu sou muito sinestésica. Então, quando eu registro lá, né, ou eu grifo num texto o que é aquela ideia central, isso faz com que o meu cérebro assimile melhor. Então, essa parte aqui das sugestões de atividade prática ou a própria retomada, né? Ó, gente, vamos registrar agora o que foi discutido em sala. Isso aqui facilita os nossos alunos sinestésicos, né? Então, o visual foi atendido, o auditivo foi atendido, e agora o aluno que precisa mexer o sinestésico também. Gente, faz sentido para vocês o que eu falei? Vocês gostariam de falar alguma coisa, de complementar, de discordar? Então, essa parte aqui foi mais uma aula expositiva e dialogada, tá? Uma parte mais expositiva e dialogada das partes do RCO. Então, vamos lá. Olá. Eu também necessito da parte escrita, Carla. Bom, então aqui a professora, né? Eu já havia conversado com vocês, eu voltei lá para a gente falar um pouquinho de cada parte do RCO, né? Então, agora, gente, retomando o que eu havia falado antes, tá? Isso serve para mim também. Então, cada item que estrutura a nossa aula da RCO, ele tem uma intencionalidade. A gente pode aproveitar as listas de exercício, inclusive numa retomada, para fazer colher ali deles até. Olha só o que me veio agora na cabeça. A gente pode até apresentar uma questão daquela, pedir para responder antes de trabalhar a aula, para fazer para a gente fazer como se fosse assim uma varredura ali do conhecimento prévio que eles têm daquela atividade, talvez não fazer só a pergunta oral, mas pegar uma questãozinha, aquela da atividade ali, jogar, galera, ó, responda aí rapidinho, o que vocês acham? Aí depois abrir o conteúdo e trabalhar, planeje suas aulas explorando os materiais do RCO como suporte pedagógico e de forma consciente, tá? Como o Reinaldo falou. Se a gente verificar que tem algo que precisa melhorar, a gente coloca a nossa sugestão, né? A gente coloca a nossa sugestão lá, a gente dá opinião, a gente trabalha ele, não como se fosse o único fim nosso em sala de aula, mas como um aliado nosso em sala de aula. Beleza, pessoal? Então, agora, meus queridos, eu vou colocar o PDP para vocês, tá? O PDP da nossa temática 6. Faltam aí alguns minutos para, né? Nós temos aqui 15 minutinhos, né, 16 minutinhos para encerrar o nosso encontro de hoje. Então, o que eu vou deixar esses minutos, tá? Para a gente abrir o nosso referencial, que na verdade já está aberto aqui com os slides, tá? Vou abrir o PDP de vocês. Então, vou pedir para que vocês agora preencham a identificação, respondam a autoavaliação e o pré-planejamento, tá bom? Então, vou fazer aqui a cópia de cada um. Por motivos técnicos, eu não consegui fazer essa cópia antes, mas eu vou fazer agora. E vou disponibilizar para vocês, tá? Vou disponibilizar aqui no chat, tá bom?
Então, essa aqui agora é a do Reinaldo. Vou colocar aqui no chat. Segue a cópia do PDP do Reinaldo, do plano de trabalho docente dele. E agora a da Carla. Pessoal, alguma dúvida? Eu vi que hoje o encontro foi, eu falei bastante, foi bastante expositivo. Alguma dúvida? Vocês acham que eu falei muito rápido? Se eu falei muito rápido, tá? Se eu expliquei rápido, vocês não precisam esperar o final da temática para falar para mim. Vocês podem me sinalizar pelo chat, pelo WhatsApp, tá? Qualquer coisa que vocês acham que tem que melhorar. Karine, explica mais devagar, volta em tal ponto. Vão fazendo isso durante os encontros para quando vocês chegarem na implementação, a gente está bem redondinho, tá? Então, não espera chegar a sua avaliação, não, tá, pessoal? Então, meus queridos, já coloquei aqui o plano de trabalho docente de vocês, tá? Eu vou agora colocá-los lá no RCO. Ixi, eu coloquei aqui liberado. Deixa eu voltar lá. Você pediu acesso? Ó, deixa eu olhar aqui na minha caixa de entrada. Apareceu aqui para mim. Também pedi acesso, o meu também tá. Pois é, menina. Ó, e o Reinaldo tá aqui para mim como editor. Tá. Tô mandando aqui de novo. Karina, eu preciso Diga. fazer cópia ou não? Já posso ir digitando aqui por esse link mesmo? Pode ir digitando. Essa é a sua Não cópia, precisa fazer tá? a Ó, o teu cópia. também. Tá. Não, tranquilo. O que eu vou fazer agora é colocar para vocês lá na nossa sessão do nosso Classroom, tá? Agora liberou. Eu coloquei CED, né? Mas pede autorização. Karina, você falou se a gente tinha alguma dúvida, né? A minha dúvida não é Pode em falar. relação ao que você explanou aqui hoje. A Hum, minha dúvida é sobre a implementação. O tema vai ser o quê? Customizar uma aula, nós vamos ter que pegar uma aula do RCO e trabalhar em cima dela. Vai ser isso, a implementação? Não sei se você vai abordar isso no próximo encontro, né? Talvez já estou adiantando as isso. coisas aqui. É que eu sou Não, acelerada, eu já pensando aqui na minha aula, na turma e tudo mais. Olha só, o que a gente espera de vocês agora, Carla? Ó, vocês vão ter a mesma proposta dos outros, que é o tema 1 e o tema 2, né? Se você escolher o tema 1, a gente pede que vocês desenvolvam uma proposta pedagógica utilizando uma aula do seu RCO, tá? E propondo adaptações pertinentes ao contexto de sala de aula. Você vai ser uma Sherlock Holmes do seu RCO, por exemplo. Você vai pegar ali vamos supor que você pegou a Primeira Guerra. Aí você pegou a aula do RCO. Tá lá. Aí, o que a gente vai pedir para você? Para você dar uma adaptada nesse slide. Você fazer uma adaptaçãozinha para atender melhor a sua turma. Então, é isso que você vai fazer, tá? Então, você vai... eu vou ler melhor aqui o tema 1, que eu acho que fica mais fácil, tá? Só um pouquinho. Vou ler o tema 1 e o tema 2 para você. Então, olha só. O que a gente espera de vocês? Tema 1. Slides do RCO mais aulas, adaptado ao seu contexto de sala de aula. Então, espera-se que o docente desenvolva uma proposta pedagógica, utilizando uma aula do RCO mais aula, do seu componente curricular, propondo adaptações pertinentes ao contexto de sala de aula. Para isso, o professor deverá acessar o RCO mais aulas, escolher uma aula do seu componente, clicar em planejamento e ir para os encaminhamentos metodológicos e sugestões pedagógicas. Abrir os slides, fazer uma cópia e propor adaptações em momentos importantes do material, como por exemplo, para início de conversa, fundamentação teórica, exemplos de prática pedagógica e, por fim, inserir o link dos novos slides. Então, você pegou a Primeira Guerra.
Vamos supor que você achou que a sua, você precisa, você quer atividade ali, para inclusive, você tem um aluno autista que você comenta muito dele na sala. Então, aquela atividade do RCO, ela não atende aquele aluno. Então, você falou, Karina, ó, esse aqui é o RCO original, digamos assim, o do material, e esse, vocês sabem que vocês podem fazer cópia dele, como eu faço do PDP, são, né, materiais que a gente pode trabalhar nele. E aí você vai colocar ali uma atividade, uma outra atividade, você vai inserir uma atividade que atenda a sua turma. Ou então, por exemplo, como o Reinaldo falou também, a questão de um conceito que ele viu ali, que ele teve que pular. Então, nessa aula do RCO, ele pode fazer o quê? Tirar esse slide, ou colocar uma explicação desse conceito de uma outra maneira. Ou, você entende? Vocês vão, digamos assim, vocês vão ajudar a preparar o RCO. Só que vocês vão só adaptá-los para atender a sua turma. Tá? E ficou claro? E eu vou trabalhar o tema 2 na próxima aula, tá? Que ele fala mais de taxonomia de Bloom, para a gente ir com calma, Carla. Para a gente não ficar, assim, um pouco, muita informação, tá? Então, olha, eu não sei vocês. Vocês acharam que tá tranquilo? Por enquanto, sim. Ó, Por enquanto, sim. Tranquilo. quando você faz suas implementações, né? Aí você pensa lá na sua atividade. Você não pensa naqueles seus alunos? Em como você atingir sua turma? Eu penso que aqui você vai pegar o RCO e você vai dar uma mudada nele também para atingir melhor a sua turma, entendeu? É como se você ajudasse. Agora você vai fazer parte da construção do RCO. Então, olha só, você vai abrir os slides e você vai propor adaptações. Então, aqui eu não quero trabalhar dessa forma. Essa palavra aqui que estão usando, eu vou colocar essa outra imagem, eu vou pôr esse outro vídeo. Isso acontece com a gente. Tem hora no RCO que a gente vê ali o conteúdo, você fala, isso aqui não está legal. Fala, Reinaldo. Mas aí qual que é a orientação? É a gente fazer uma edição no material do RCO, a gente pode fazer um outro, a gente tem essa autorização tem que baixar e editar, como que é o Isso. passo a passo, assim, exatamente? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma cópia dele, tá? E aí vocês podem alterá-lo. Tanto é que no PDP de vocês, meus queridos, vocês vão ver lá. Você vai colocar o link do RCO que você pegou, o que é o da CED, e aí você vai fazer uma cópia, como eu faço para o seu PDP. O seu PDP, quando eu coloco o nome de vocês, eu faço uma cópia. Aí você vai poder alterá-lo, tá? Aí você vai mexer no RCO. E aí depois você vai me colocar o link do RCO que você adaptou. Cópia do RCO adaptado para a turma do Reinaldo. Cópia do RCO adaptado para a turma da Carla, tá? Então você pode tirar, de repente, um conceito que você viu que ali não cabe naquele momento, como você falou. Entende? Então é isso que eu vou analisar. Eu vou ver o RCO, vou ver aquela aula da RCO e falar, o Reinaldo, essa parte aqui ele não colocou. Ele tirou porque ele realmente coloca aqui no PDP dele que essa parte aqui, para o aluno dele, para o contexto da sala dele, eles não entenderam. A Carla colocou essa atividade, colocou isso por conta do contexto da sala dela. Tem alunos ainda que não são totalmente alfabetizados. Então, ela está colocando mais imagem, ela está usando outras. Entende? Então, é isso que vocês vão fazer, gente. Vocês vão ser criadores de uma aula do RCO. Só que vocês vão partir do RCO que tem, do próprio RCO. Karina, eu estou olhando aqui no PDP, e lá no encontro de planejamento tem ali o item 3 para colocar o link da aula, que é original, e o link da aula que você adaptou. Daí você vai colocar os dois. Ali tem a opção. Bacana. Isso. Dá Só pra que aí, meus entender bem. queridos, isso, só que aqui você não precisa já colocar no próximo encontro de planejamento, que você ainda está em construção. Isso é um combinado nosso, né? E aí vocês vão colocando até na implementação. Ó, Karina, eu estou construindo aqui. Vou ver se no próximo encontro a gente deixa um tempo também para vocês já irem olhando o RCO, tá? Olhando essa aula. Karina, E aí, meus queridos estudantes, tá?
eu falo isso, uma coisa que eu vou pedir muito para vocês, eu conversei com vocês no feedback formativo, foquem nesses critérios aqui, que são os critérios que eu preciso evidenciar na prática de vocês, tá? Então, por exemplo, ó, no planejamento de vocês, registro objetivo da aula, a proposta utiliza uma aula conforme, foquem bastante, né, não foquem, sigam esses critérios, tá? Porque são a partir dele que eu vou buscar as evidências, tanto no PDP e quanto na implementação de vocês, tá bom? Ó, observem bastante, tá, gente? Que daí vocês conseguem, porque eu vejo assim, eu vejo muita riqueza nas implementações de vocês, mas nós estamos numa sociedade em que o registro, ele é muito importante. Então, eu preciso desses registros, inclusive para a gente deixar uma formação de vocês, essa formação de vocês do estágio probatório bem redonda, para que vocês depois se saiam super bem, né? Fechem lá com o portfólio, tá? Então, não esqueçam, sempre observe a questão dos critérios, o que, que o PDP pede para mim, enquanto professor. Claro que você pode ir além, tá? Mas observem bem essa questão dos critérios. Karina, em relação à data, parece que aqui é na semana do dia 20, 22, né? Eu acho que vai ser bem na semana do SAEB, não é? Reinaldo, você. Só um minuto, vou pegar minha agenda do formadores aqui. Estou abrindo aqui pelo Também estou. aqui. Eu vi isso aqui também, meu querido, no início da formação. Porque eu quero implementar no 9º ano, então quero ver como vai estar o conteúdo, o andamento do conteúdo, para encaixar certinho, mas eu acho que é dia 20, 22. Pegar outubro aqui. Também eu fiquei sabendo. Não sei se tem a data já exata do SAEB, se vai coincidir com as aulas. É 21 e 22 mesmo, o SAEB. Ó, e nós temos feriado, né, gente? Nós temos feriado semana que vem, não temos? Recesso escolar do dia do professor, quarta-feira. Olha, verdade, pessoal. Terça e quarta, 21 e 22, é isso? Isso. O SAEB é no dia 21 de outubro, que vai bem na nossa semana de implementação. E 22. Vai ser igual a prova Paraná. Eu, Karine, é isso que eu penso, sabe? Essas implementações, eles têm que reorganizar esse calendário. Não pode cair assim. Porque você sabe que SAEB movimenta a escola inteira. Ainda mais eu que sou de escola pequena, às vezes eu tenho que ir para a turma que, sabe, fala, e mesmo assim continua, né? Complicado. Aí semana que vem tem feriado, atrapalha. Olha, semana que vem eu não sei nem o que eu vou fazer. Eu vou ter que me virar em 3 para dar conta do que eu tenho semana que vem. E é um material, assim como todas as referências tão importantes, sabe? Que é a alma nossa na sala de aula. Gente, já anotei aqui, quarta-feira, conversar com o tutor, com a tutora, vou conversar com o Toki, que realmente vai cair bem na semana do SAEB, semana tem feriado, tá? Eu vou passar essa informação para eles. Fiquem tranquilos. Eu acho que eu já vou falar hoje já com a minha tutora aqui no grupo, para a gente ver o que a gente pode fazer, tá bom? Mas de todo caso, gente, é assim, ó. Nós temos ali, e pensando na qualidade das aulas de vocês, em vocês, a gente pode fazer um combinado nosso, tá? A gente pode fazer um combinado nosso. Então, eu vou passar para eles, mas a gente pode fazer um combinado nosso, tá bom? Então, aqui seria diagnóstico, planejamento, implementação. Deixa eu abrir aqui o calendário. Aqui o nosso cronograma do segundo semestre.
Uhum. Aqui. Tá. É isso mesmo, dia 27 seria a nossa socialização. Pessoal, o nosso horário já atingimos, né? O tempo do nosso encontro. Vocês querem ficar mais um pouco? Ou vocês, o que vocês acham? Para mim já está ótimo. Ok, para mim está ok. Fica tranquilo, se puder encerrar. Então, ó, eu anotei aqui, tá? Os nossos desafios aí, e vou conversar com o pessoal de Curitiba, tá bom? E, meus queridos, boa semana. Qualquer coisa me chamem no WhatsApp, vocês sabem que eu respondo. Desculpem hoje, assim, um pouco da agitação do encontro, como eu falei para vocês, eu venho de uma internação aí de final de semana, tá? Mas obrigada também pela paciência de vocês, pela compreensão, tá bom? Ótima semana para vocês e qualquer coisa me chamem no WhatsApp, tá? Ok, gente, obrigado. Boa semana. De nada, gente. Para vocês também. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.